Muito boa noite, você que nos acompanha aí pela nossa transmissão no Facebook, você que é aqui do campo da Associação Paulista Sudeste, você que é desbravador, você que é líder de desbravadores, você, enfim, você que está aqui só por curiosidade, seja muito bem-vindo aqui na nossa live, na nossa transmissão. Estamos retomando agora na nova plataforma o Desbrava Hunters, Caçadores de Especialidades. Daqui a pouquinho a gente já vai iniciar com o nosso convidado mais que especial, que é o pastor Michelson Borges. Ele já está conosco aqui. Pastor, eu estou te vendo. Isso, vai ajustando aí a sua câmera, daqui a pouquinho ele se conecta conosco. Isso, tá perfeito, viu, pastor? Antes, porém, deixa eu conversar com vocês que estão aí nos acompanhando, mandar alguns abraços. Tem gente aqui do campo inteirinho, de Bertioga a Itariri, Peruíbe, então toda a Baixada Santista aqui, todo o nosso litoral está conectado aqui na nossa transmissão. Pessoal do Planalto aqui também bombando, assistindo. Um abraço para todos vocês que estão aqui do Planalto, vocês que estão do litoral também. Um abraço para quem está aqui. Quando eu olhar aqui do ladinho, porque eu tenho um outro computador que me mostra aqui alguns comentários que estão vindo aqui. Tem gente até do Paraná, de Brasília, do Maranhão. Olha só, gente de todos os lugares. Gente de Campinas, lá da Paulista, Associação Paulista Central. Um abraço para todos vocês da AFAC. Mato Grosso do Sul, Ponta Porã. Olha só, gente de longe. Tem gente de longe, gente de perto. Todo mundo é muito bem-vindo aqui na nossa transmissão. Muito bem, alguns recadinhos especiais aqui. Desbrava Hunters, se você ainda não conhece, se você ainda não sabe, é uma iniciativa do MDA, da Associação Paulista Sudeste, para desafiar, para estimular e oferecer todo o conhecimento necessário para que os nossos desbravadores aqui da associação encham a sua faixa de especialidade, mas com muita responsabilidade, com conhecimento construtivo, relevante, especialidades e convidados escolhidos assim de uma maneira muito criteriosa para ser realmente relevante para todos os nossos participantes aqui da associação e outros que nos acompanham também. Existem algumas regras, como é que isso funciona. Se você ainda não se ligou, todas as informações nós damos lá no nosso Instagram. A propósito, deixa eu compartilhar aqui, enquanto eu estiver falando, para você já ir nos acompanhando e nos seguindo em nossos... Deixa eu só retomar. Pronto. Você está vendo aí na sua tela os nossos canais para que você esteja acompanhando a gente, essas informações. Então, siga-nos no Instagram, @mda.apse. É ali que nós postamos as regras, as novidades, todas as informações que você precisa ter. Então, lá no Instagram, @mda.apse, e também no meu particular, o @moisésbiondo. As nossas transmissões, a partir de agora, não serão mais live lá no Instagram, porque nós tivemos ali alguns problemas de instabilidade e tudo mais. Então, nós estamos testando aqui e provavelmente vamos continuar agora via Facebook, aqui na nossa página do mda.apse. Se você ainda não curtiu a nossa página, então, antes de você sair, deixa a sua curtida, coloque para você estar nos seguindo também aqui no Facebook, segue a gente lá no Instagram. E agora uma novidade, essa semana, uma novidade aqui, um novo canal. Nós ainda não tínhamos, mas estamos inaugurando o nosso canal no YouTube. Então procura lá, MDA Apse, que você vai encontrar o nosso canal. Estamos iniciando. E essa iniciativa ali do YouTube, nós precisamos ter pessoas inscritas para que a gente possa ter mais ferramentas para disponibilizar materiais, bons materiais aí para vocês. A primeira iniciativa vai ser do Desbrava Hunters. Então, essa palestra, esse bate-papo que vamos ter aqui com o pastor Michelson e as próximas edições também do Desbrava Hunters, nós queremos salvar. Quem vai estar acompanhando aqui ao vivo é pelo Facebook. Mas assim que terminar, a gente vai então subir e postar no nosso canal lá no YouTube para servir também de acervo aí de pesquisa para outras pessoas. Então, é muito importante você nos seguir aí em todos os nossos canais. Faça isso ainda hoje, tá?
Siga-nos em todos esses canais que você está vendo aí na sua tela. Bom, deixa eu convidar aqui o nosso ilustre coordenador geral das regiões aqui do Planalto, que é o Super Breda. Deixa eu ligar ele aqui, eu sei que ele já está online. Super Breda, você me ouve? Sim. E você, me ouve? Estou te ouvindo. Você pode ligar a sua câmera? Tá ligada. Maravilha, agora estou te ouvindo e te vendo. Super Breda, vamos só colocar aqui. Ótimo, acho que assim fica melhor. Uau, mas o seu colete é muito bonito, hein, Breda? Tô tentando me espelhar no meu chefe, né? Imagina, imagina. Eu que sigo seus passos e estou muito atrás de você em experiência, em conhecimento e em beleza de colete também, ó. Muito, muito legal o seu colete, viu? Obrigado, pastor. Ô, Bredão, agora... confeccioná-lo. Legal. Ô, Breda, eu sei que você aí tem mais de 10 anos no Ministério, mais de 20 anos. Quanto tempo você tem no Ministério de Desbravadores? Desde que eu ingressei em 78, são 42 anos. Uau, 42 anos. É um dinossauro nosso aqui no Ministério. Breda, você é uma bênção, viu? Obrigado, pastor. Ô, Breda, nesses 42 anos de serviço para os desbravadores nesse ministério, você deve ter adquirido algumas especialidades, né? Como a gente está iniciando o nosso Desbrava Hunters com caçadores de especialidades, mostra pra gente aí a sua faixa de especialidade. Precisa? Sim, para motivar, para incentivar. Tá bom. Eu, como todo mundo, um dia teve que começar, né? E eu comecei com apenas 5. Dá para ver aí? Dá. Então, o primeiro ano que eu estive como desbravador, já fazendo parte da diretoria, eu estive como conselheiro. E eu consegui, naquele ano, conquistar aí 5 especialidades. E daí foi uma jornada que a gente foi fazendo. Semana passada eu fiz uma. Aliás, domingo, eu fiz uma com o clube Primícias do Amanhã. Eu não sei onde eu vou pôr. Mas muito legal, Breda. Segurança. Você tem ideia de quantas especialidades, mais ou menos, você tem aí? Com a que eu fiz domingo, 250. 250, uau! Olha aí, você que nos acompanha, talvez esteja começando, não se desespere, não se desanime, siga os passos. É uma por vez, né, Breda? É uma por vez, fazendo de uma maneira honesta, responsável, realmente aprendendo, e aí vai colecionando, vai juntando, né? Eu diria que você poderia fazer um planejamento de fazer de 5 a 6 por ano. Não é muito, e você vai fazê-las mesmo, não vai copiá-las. Quando você faz, você aprende alguma coisa. E isso você leva para a vida toda. Ô, Breda, só aqui na primeira temporada do Desbrava Hunters serão 5 especialidades. Hoje é de dinossauros. Na quinta-feira, dessa semana mesmo, nessa próxima quinta-feira, dia 23, teremos a doutora Eduarda, dando a especialidade de higiene oral, que vai ser muito legal, muito divertido. Na semana seguinte, nós teremos o nosso pastor líder aqui do estado de São Paulo, pastor Paulo Fernandes. Vai ser sensacional. Ele vai dar a especialidade de numismática, que é quem coleciona moedas, notas, dinheiros de outros lugares também. Você também tem? Eu tenho nota de 100. Olha que legal, eu não tenho. Eu também, mas eu coleciono. Ô, Breda, nesse dia da especialidade numismática, vamos ter outras pessoas participando, fazendo uma pequena demonstração das suas coleções. Que legal. Uma noite muito legal. Vamos ter o pastor Udolci Zukovski, dando a especialidade, a mais nova especialidade da divisão, que é a biossegurança. E vamos ter o pastor César Nascimento falando sobre civismo e cidadania cristã. Enfim, Desbrava Hunters, caçadores de especialidade, só está começando. E para começar nosso bate-papo de hoje,
Vamos pedir a bênção do Senhor, vamos falar com Deus agora através da oração. Eu quero convidar você, agora onde você está, parar com suas atividades, fechar os seus olhos. O Breda vai nos dirigir em oração. Vamos lá, então. Querido Deus, nosso eterno Pai, nós queremos agradecer a Ti pelo cuidado protetor que o Senhor tem sobre cada um de nós. Queremos pedir nesse momento que esteja com o pastor Michelson e com o pastor Moisés, que eles possam conduzir a dinâmica dessa especialidade nesse momento. Abençoa todos que estão participando. Abençoa cada um na sua casa, no seu quarto, na sua sala, no seu mundo. O Senhor vê tudo, o Senhor sabe tudo. Por isso, Senhor, abençoa-nos, se assim for sua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, querido Breda. Ok. Maranata. O Senhor logo vem. Amém. O Senhor logo vem. Amém. Está conosco, então, meu querido amigo, grande pastor Michelson Borges, ele que tem um ministério muito relevante em diversas áreas, ele que é jornalista, editor da Casa Publicadora Brasileira, autor de vários livros, ele que tem a formação ali em História, ele é pós-graduado em Biologia molecular. Biologia molecular. Obrigado, pastor. E também tem mestrado em teologia. Muito obrigado por estar conosco. Deixa eu desconectar aqui com todo respeito aqui a Breda para a gente ficar pronto. Pastor Michelson Borges, a gente tentou semana passada, tivemos um probleminha técnico ali, retomamos agora numa nova plataforma, temos até alguns recursos a mais e aqui vai dar muito certo, tá? A gente tinha falado semana passada, pastor, que tinha uma surpresa para aqueles que estão participando aqui do Desbrava Hunters, dessa especialidade de dinossauros. Você escreveu um livro falando sobre os dinossauros. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre este livro e qual é a surpresa que queremos aí oferecer, um presente aí para quem está participando da nossa live hoje. Ok, pastor Moisés, primeiramente uma boa noite para você, para os nossos amigos que estão nos acompanhando aqui nessa live. É uma alegria poder estar com vocês, especialmente para falar de um assunto que me encanta desde a minha infância, né? O pastor Moisés me conhece também de longa data, fomos colegas de trabalho na igreja de Boituva, aqui no interior de São Paulo. Eu moro em Tatuí, estou aqui em Tatuí nesse momento, confinado como vocês, trabalhando em casa. E a cidade de Tatuí, onde fica a Casa Publicadora Brasileira, onde eu trabalho como editor, fica a uns 25 quilômetros de Boituva. Boituva é a cidade natal do pastor Moisés. E nós frequentamos a mesma igreja lá, já faz um bom tempo. O pastor Moisés já foi ancião naquela igreja, eu também. E nós temos aí uma história de amizade muito bonita e longa, e se Deus quiser, será eterna, né? E assim seja. Bom, a surpresa que o pastor Moisés mencionou, na verdade, é esse livro aqui, que eu escrevi faz pouco tempo aí, poucos anos, o livro Terra de Gigantes, O que aconteceu com os dinossauros. Foi um dos livros mais divertidos que eu tive a honra e o prazer de escrever e ser publicado pela Casa Publicadora Brasileira. É uma ficção. Eu criei personagens, criei um enredo, uma aventura, não é só um monte de informações e fatos, né, sobre dinossauros, não. Eu coloquei todas essas informações no meio de uma trama, de uma história. Então, tem personagens antediluvianos. A história começa antes do dilúvio e termina, pós-diluvianamente falando, com personagens que vivem no século XXI, personagens contemporâneos. Então, são dois momentos históricos abordados nesse livro aqui. Eu pensei justamente na faixa etária aí dos juvenis, adolescentes, jovens. Creio que vão gostar da leitura. Como eu não tenho livros suficientes para brindar aí, para presentear os milhares de amigos que estão nos acompanhando por essa live, em concordância com o pastor Moisés, tivemos que pensar numa forma de, pelo menos, quem sabe, uns 10, né, serem contemplados. Presente, portanto, será este livro aqui. Os que não puderem receber, né, eu quero convidá-los a
conhecer por meio do site da Casa Publicadora Brasileira, que é o cpb.com.br. Lá você encontra esse livro aqui com frete grátis, inclusive. Está aí uma boa dica aí para o seu período aí de quarentena, né? Quem sabe ler um livro sobre dinossauros. É isso aí, pastor Moisés. Esse é o presente. Agora, como vai ser dado, eu acho que você, que é o anfitrião, deve estabelecer as regras aí, né? Fica ligado conosco aí na transmissão. Nós vamos dar as dicas, como é que você pode concorrer a esses 10 livros. Esses 10 livros são autografados pelo autor, pelo pastor Michelson Borges. Então, fica até o final da transmissão, que lá no finalzinho a gente vai falar como é que você pode estar concorrendo a esses 10 livros autografados pelo Michelson Borges, pelo nosso pastor, o autor deste livro. Muito bem. Sim. Já que estamos aqui na introdução ainda, né, na parte aí de presentes e tudo mais, e divulgação também, deixa eu aproveitar para falar aqui de um trabalho que foi recentemente publicado por um grande amigo meu, que é especialista em paleontologia, o Everton Fernando Alves. Ele acabou de lançar esse livro aqui, ó, Dinossauros, 30 fatos científicos que Hollywood não mostrou. Material bem interessante também, muito bom, e ele pode ser adquirido diretamente com o autor. Vou deixar aqui com vocês o e-mail do autor, que é o seguinte, contato@evertonfalves.com.br. Vou repetir, contato@evertonfalves.com.br. Um livro muito bom, e eu acho que dá uma dobradinha legal aí na sua estante, no seu criado mudo aí, o Terra de Gigantes e o Dinossauros aqui para você ler e se inteirar bastante sobre os dinossauros. Se você ler esses 2 livros, você pode ser master avançado, top, mega plus, aí na questão dos dinossauros. Você vai ter um selinho aí, a sua especialidade com toda a honra, tá bom? Muito legal, pastor Michelson. Obrigado por essa dica. Eu também recomendo aí esses 2 livros. Então, adquira. Você pode adquirir então pela CPB, né, pelo site da Casa Publicadora Brasileira, e o outro direto com o autor. E depois eu vou pegar por escrito o contato e vou postar também junto, colocar nos comentários aqui dessa transmissão. Tá legal? Pastor Michelson, vamos começar então entendendo um pouco mais sobre os desbravadores, sobre os dinossauros e a palavra dinossauros já, né? Mas o tema de hoje verdade. É mesmo. Sobre essa palavra dinossauro, onde que surgiu isso e o que significa a palavra dinossauros? Ok. Eu tenho até na minha apresentação aqui, pastor Moisés, eu vou deixar depois o link para você desse Prezi aqui que está na tela. Olha só, é um PowerPoint movimentado, digamos assim, né? E aqui eu tenho várias informações também sobre o livro, sobre dinossauros. Eu vou deixar com você o link, depois os seus desbravadores podem consultar esse material aqui. Acho que é uma fonte de informações bem interessante também. Eu tenho até a foto aqui do camarada que inventou o nome dinossauro, né? Que é o Richard Owen. Ele cunhou essa expressão em 1841. Na verdade, a palavra dinossauro é composta por 2 termos aí, né? Deinos e sauros. A junção deles, deinossauro, forma dinossáurea, que quer dizer lagartos terríveis. A foto nem apareceu, né? Deixa eu mostrar aqui melhor com a câmera. Está ali o nosso amigo Richard Owen. Talvez o termo hoje nem corresponda tão bem assim aos fatos, porque, como se sabe, a maior parte dos dinossauros é herbívora. Houve uma revisão aí por parte dos especialistas e, claro, que os bad boys sempre levam a fama, né? O T-Rex, o Velociraptor e outros aí malvadões, né? Supostamente malvadões, levam a fama, mas a maioria mesmo dos dinossauros era herbívora. Mas como o nome acabou pegando, né? Dinossauro, ficou assim mesmo. Embora nem todos sejam terríveis. Na verdade, dinossauros, eles são uma classificação de seres vivos, né? Como tem a classificação de outros animais, alguns estão vivos até hoje, enfim, que envolve aí, que engloba, que tem debaixo desse guarda-chuva animais do tamanho de galinhas, como o Compsognato, por exemplo, até o gigantesco brachiosauro. Tem um aqui para vocês verem, ó. Na minha mão é pequeno, né? Mas esse aqui é só o meu amiguinho aqui, né? O brachiosauro, ele pesava cerca de 70 ou mais toneladas, né? O bicho comia muito vegetal por dia e, quanto se saiba, com base nos fósseis e pesquisas, era um bicho aí bem
bem pacífico, né? Bem tranquilo. Tinha também o Triceratops, tá vendo aí? Triceratops, 3 chifres, por isso que ele tinha esse nome, tá vendo? Também era herbívoro, bem maior que um elefante africano, um animal muito bonito. Eu espero que um dia, quem sabe na Nova Terra, a gente possa ter acesso aí de novo a esses animais fantásticos, tá bom? Dinossauros, lagartos terríveis. Lembrando que nem todos eram terríveis. Mas levaram a fama, né? Tá todo mundo agora, se é grandão, foi descoberto, então ele já leva o nome ali de dinossauro. Agora, eles de fato existiram, pastor? Como que a gente pode saber se existiram ou não? Quais são as evidências que a gente pode assim afirmar que eles realmente existiram, não são uma assim, invenção humana? Olha, pastor, talvez a gente possa mencionar, a gente vai mencionar aqui 2 tipos de evidências, ok? Uma delas são os fósseis. Isso é algo inegável. A gente encontra fósseis de dinossauros por todo o planeta. E a outra é a evidência das pegadas fossilizadas de dinossauros. Eu vou mostrar aqui para vocês alguns fósseis que eu tenho na minha coleção. Por exemplo, esse aqui. Vocês conseguem imaginar de que parte do corpo teria sido esse fóssil? Claro que antes era um osso, né? Depois eu vou explicar o processo de fossilização. Arrisca aí, professor Moisés. Que parte do corpo é isso aqui? É uma vértebra. Exato. Primeira nota Acertei? aí. Acertou. É verdade? Uau! De que bicho era essa vértebra aqui, então? Não, eu só respondo uma vez. Eu já acertei, então vou ficar com 100% de acerto. Tá bom. Não era dinossauro, né? Só já vou dar uma pista aqui. Na verdade, pertencia a um mamífero. Só que você talvez pensasse que fosse um elefante, uma baleia pequena, alguma coisa assim. Eu acho que você não acertaria se eu perguntasse de que bicho pertenceu essa vértebra. Pertenceu a um bicho preguiça gigante. Um bicho preguiça de 4 metros de altura. E isso é uma evidência de 2 coisas. Primeiro, que de fato houve uma catástrofe hídrica. Mas por que tem que ser hídrica? Já vou explicar. Uma catástrofe hídrica que sepultou muitos animais e, de fato, no tempo aí anterior ao dilúvio, como a Bíblia sugere e as pesquisas confirmam, havia gigantismo, né? Plantas de grandes proporções, animais de grande porte, né? Eu já mencionei aqui o brachiosauro, mas não é só ele. Havia camelos gigantes, aves gigantes, seres humanos gigantes também. A Bíblia sugere isso. Talvez um outro dia a gente possa conversar sobre isso. Por exemplo, a cama do rei de Bazã, Og, é citada lá em Deuteronômio, e a informação é de que ela tinha, a cama não, o sarcófago, é de que ele tinha 4 metros de altura, o sarcófago do rei de Bazã. Então havia realmente gigantes sobre a Terra, não só animais e plantas, mas também seres humanos. Isso é uma evidência aí da chamada megafauna, né? Tenho também aqui um outro fóssil. Deixa eu ver se está vendo bem aí. Sim. Consegue identificar que bicho é? Parece um peixe. Exato. Mais uma Olha aí, nota 2-0 para mim. 2-0. É um peixe, né? Um peixe fossilizado. Agora, o mais interessante é que esse aqui eu consegui, claro que com tudo documentado, né? Eu tenho documentos para poder ter esses fósseis, documentos ligados ao Instituto Adventista Paranaense, porque não é qualquer um que pode sair por aí pegando fósseis e levando para casa, né? Tem todo um controle federal e tudo mais. Esse aqui foi obtido lá no Araripe, no interior do Ceará, onde eu estive ano passado pesquisando com alguns cientistas e pesquisadores da Rede Adventista de Educação. O mais interessante, pastor Moisés, é que esses fósseis, eu tenho outro aqui, ó. Esse é mais foi encontrado numa pedreira onde eles extraem material para fazer pisos, né? Pisos, tá vendo? E tem muito fóssil lá. Esse aqui é um peixinho, tá vendo? E o mais interessante é que a gente encontra lá nesse local aí na formação Araripe, que fica a cerca de 500 quilômetros para dentro do continente, ou seja, bem longe do mar. A gente encontra ali facilmente fósseis de peixes marinhos, crustáceos, entre outros seres de águas salgadas, águas marinhas. A grande pergunta que se faz é o que esses animais marinhos fazem 500 quilômetros adentro do continente, né? Na verdade, a gente encontra fósseis marinhos em montanhas bem altas, baleias fossilizadas lá em Pisco, no Peru, crustáceos até no Ararat são encontrados. Ou seja, existem muitas evidências em todo o planeta,
inclusive nos polos, tá? Na Antártida, já foram encontrados fósseis de árvores de florestas tropicais, incluindo ali fósseis de animais também dinossauros. Dinossauro, por exemplo, se encontra fósseis deles em todo o planeta, em todos os continentes, na Austrália, na China, Brasil, Argentina. Tem até um dinossauro chamado argentinossauro, e não é brincadeira, é verdade, argentinossauro. Então, Canadá, Estados Unidos. Como explicar o fato de que há fósseis de dinossauros, não só deles, né, mas de peixes e outros seres vivos, mas de dinossauros espalhados por todo o planeta, tendo eles se extinguido numa mesma época? Porque a extinção dos dinossauros não foi gradualmente, foi num momento histórico ali, compreendido entre o período KT, né? Entre o Cretáceo e o Terciário. No meio está o Jurássico, mais famoso, né? Então, nesse período aí, geológico, eles desaparecem, eles se extinguem. E o mais interessante é que restaram esses vestígios. E fossilização só acontece debaixo de lama, porque o animal tem que ser sepultado rapidamente, porque, do contrário, o corpo dele ficaria exposto, né, à putrefação e apodrecer, ou seria devorado por carniceiros, por organismos que decompõem esses cadáveres, enfim, não sobraria nada. Mas a gente encontra, como eu disse, fósseis bem preservados em todo o planeta, o que significa que eles foram surpreendidos por alguma catástrofe envolvendo água e lama. Eu tenho na minha apresentação em Prezi uma matéria, uma notícia de alguns anos atrás, dando conta de que os cientistas estão percebendo, os paleontólogos estão percebendo que os dinossauros eles morreram sufocando, porque a boca geralmente está aberta e a cauda em curva, o que denota a agonia. Eles não morreram de doença, de fome, foram sepultados depois por uma enchente de algum riacho próximo. Tudo indica que eles foram pegos de surpresa, vivos ainda, por uma coisa muito grande. E essa coisa nós chamamos de dilúvio, né? Está na Bíblia, a narrativa disso aí. E a outra evidência, como eu mencionei, são pegadas fósseis. Quando eu estive lá no Araripe, nós viajamos 200 quilômetros até Paraíba. E na Paraíba, na região de Sousa, existem ali pegadas fossilizadas de dinossauros. É bem interessante. E dá para identificar até o tipo, né? Terópodos, que são os carnívoros. Para que uma pegada seja fossilizada, o que acontece? O animal tem que pisar em lama, porque se pisar em areia vai desaparecer depois com o tempo, né? A pegada. Ele pisa em lama, mas mesmo assim, se ficar muito tempo exposta a pegada, vai desaparecer também. Então, para que ela seja preservada, o bicho pisa na lama e vem mais uma onda de lama e cobre aquelas pegadas. Aquilo que petrifica com o tempo e no futuro, devido à erosão ou talvez uma escavação para abrir uma estrada, construir alguma coisa, eles identificam lá então as pegadas fossilizadas. O interessante é que muitas dessas pegadas foram encontradas em regiões de aclive, né? Os animais estavam tentando escapar de alguma coisa subindo. Lá em Sousa dá para ver até marcas da chuva que imprimiram ali pontinhos na pedra. Quer dizer, o bicho estava fugindo de alguma coisa e no meio de água, de chuva, de uma catástrofe desse tipo aí. Eu tenho uma notícia também nessa apresentação de uma descoberta feita alguns anos atrás, lá na China, em que milhares de espécimes de dinossauros estavam fugindo de alguma coisa. Mas a matéria interpreta de um modo muito estranho, dizendo que eles estavam fugindo de um predador ou migrando. Mas como imaginar que Tyrannosaurus rex e Hadrossauros, que são herbívoros, estivessem migrando juntos? É como se disséssemos que um leão estivesse migrando com uma zebra, não faz sentido. Ou então, que milhares de dinossauros grandes, poderosos, estavam fugindo de um predador. Também não faz muito sentido isso, né? No entanto, se você imaginar com um cenário diluvianista, que eles deixaram as pegadas impressas na lama e depois estavam fugindo com medo de alguma coisa grande lá atrás, faz muito sentido pensar que fosse um tsunami, talvez, uma inundação que acabou deixando registradas as pegadas, hoje descobertas. Há muitas evidências, pastor Moisés, e eu quero recomendar não só esse livro Terra de Gigantes, mas também o meu livro História da Vida. Tem um capítulo nele só sobre essa questão das evidências do dilúvio. Pastor Michelson Borges, é tanta coisa, tanta informação maravilhosa, muito relevante que você acabou de passar aí, que tem cerca de 1.000 pessoas nos acompanhando agora ao vivo, com quase 2.000 comentários. Eles estão como eu, maravilhados com o que você disse. Agora, a gente só está iniciando aqui o nosso bate-papo. É tanta coisa que eu poderia perguntar daquilo que você já falou. Vamos fazer o seguinte. Se você quiser interromper, fazer algum comentário, alguma pergunta nesse
nessa fala aqui, pastor, fica à vontade, viu? Tá. Mas é que é tão gostoso te ouvir, é tão maravilhoso saber que tudo aquilo que a gente crê, tudo aquilo que a gente aprende de uma maneira bíblica, a ciência tem comprovado. Por exemplo, até a própria maneira como os dinossauros, né, esses gigantes, animais gigantes, têm sido descobertos, a maneira como eles foram fossilizados, na verdade, para eles serem fossilizados, tem que ter realmente ali a explicação de um dilúvio, né? Sim. Então, eu acho muito legal. Existem duas vertentes, duas hipóteses que são ensinadas apenas pelas escolas mais sérias, porque há um grande número de escolas que apresentam apenas uma hipótese, que é a hipótese evolucionista, né? Uma tentativa de explicar esses animais gigantes. Eu queria que você dissesse um pouco mais sobre essas duas hipóteses, que é o criacionismo e o evolucionismo, e quais as principais evidências apontadas por um e por outro. Ok, pastor. De fato, existem dois modelos conceituais, né? Talvez a definição mais apropriada desses modelos seja essa, um modelo conceitual, porque muitas vezes a gente analisando assim mais de perto o evolucionismo, a gente percebe que sequer ele se trata de teoria, né? Talvez uma hipótese ou algo assim. O evolucionismo, como popularmente conhecido, é aquela ideia de que a vida teria surgido em algum momento, né, há bilhões de anos, num oceano primordial, alguma coisa assim. Isso dá muito pano para manga, eu poderia ficar aqui muito tempo discorrendo sobre essa questão. Será que uma célula, com toda a sua complexidade, poderia surgir a partir de elementos não orgânicos? Eu estou estudando agora, como você mencionou, né? Estou fazendo uma pós-graduação em biologia molecular. E quanto mais eu estudo o assunto de citologia, as células, a complexidade da vida, mais eu fico maravilhado e mais cético me torno com respeito à ideia da evolução, né? Da vida surgir de não vida. Na verdade, grandes cientistas provaram o contrário. Louis Pasteur, por exemplo, provou cientificamente que vida não pode surgir de não vida. A vida só pode surgir de vida. E eu li, acho que faz uns 3 ou 4 anos, um artigo publicado numa revista mundial, uma revista científica de biofísica. Posso deixar depois o link com você também, que eu achei muito revelador. São 3 autores desse artigo, homens de respeito nesse campo da biofísica, falando o seguinte, todas as experiências feitas até agora para tentar demonstrar que a vida poderia surgir do nada ou da não vida, deram em fracassos terríveis. São palavras deles, né? Eu estou citando aqui o artigo. Por isso que uma ideia, pastor Moisés, chamada panspermia cósmica, está voltando com força. E eu até quero pesquisar mais sobre isso para quem sabe fazer o meu TCC em cima disso, meu artigo de conclusão de curso aí, de pós-graduação. O retorno da panspermia. O que é isso? Calma que eu já volto aos dinossauros, tá? Eu vou dar uma volta aqui para depois a gente continuar com os dinossauros. Fica à vontade. A ideia da panspermia é a seguinte: como é impossível explicar a origem da vida aqui na Terra, mesmo que dessemos aí 3 bilhões de tempo para que isso acontecesse, os matemáticos que se debruçaram sobre isso já sabem que é impossível. Como isso está sendo percebido como uma impossibilidade, o jeito foi jogar o problema para fora. Então, segundo a teoria da panspermia cósmica, a hipótese, melhor dizendo, né, a vida surgiu no espaço, em algum local. É muito conveniente, porque se você perguntar, mas como que surgiu lá? Eles vão dizer, não sei, eu não estava lá, não temos como investigar isso, é um mistério. Ok, então é um ato de fé, novamente. Tá bem. A vida surge em algum lugar, quem sabe uma bactéria ou coisa parecida apareceu em algum lugar do espaço. Ela embarca, eu estou brincando um pouco aqui, resumindo bem um argumento que eles tentam elaborar, né, devidamente. Ela embarca num asteroide e vem viajando pelo espaço. Detalhe, sobrevive ao frio do espaço, zero absoluto, sobrevive às radiações cósmicas, né, as estrelas emitem radiação nociva, tanto é que os astronautas, quando vão para o espaço, têm que usar aquelas roupas especiais, a nave tem que ter um revestimento especial para evitar que eles sejam bombardeados por radiação cósmica. Mas a bactéria não tinha roupa espacial. A bactéria viajou numa boa pelo espaço. Em algum momento ela se depara com um planeta convidativo, nós conhecemos esse planeta, tem água líquida, tem atmosfera interessante, e aí o meteorito agora começa a entrar na atmosfera. E o que acontece quando rochas espaciais entram na atmosfera? Começam a queimar, né? E atingem aí milhares de graus. Detalhe é que essa bactéria sobreviveu ao frio do espaço, ao vácuo, às radiações cósmicas, e agora sobreviveu à entrada na atmosfera de altíssimas temperaturas. E quando o meteorito chega até o chão, uma rocha espacial, o que acontece?
há uma explosão, ela praticamente vaporiza, né? Se for grande o bastante, sobra alguma coisa, mas se for pequena, ela acaba vaporizando. Resta uma cratera ali de solo vitrificado. Essa bactéria sobreviveu também ao impacto. E aí eu pergunto nessas horas, quem é o homem de fé? Quem tem mais fé, né? Aquele que crê que um criador inteligente, todo-poderoso, projetou a vida, e se tem um projeto, isso pressupõe um projetista. Se tem um código, pressupõe um codificador. Se tem informação, e qualquer célula, por mais primitiva que fosse, tem que ter DNA. E DNA é informação. E se tem informação, tem que ter uma fonte informante. Informação não aparece do nada. Eu creio no que diz a Bíblia. Deus é todo-poderoso, Deus é a fonte de informação, Ele tem o poder para fazer isso acontecer. Ele disse e aconteceu. Homem e mulher os criou, haja plantas, haja animais. Agora, o cenário concorrente desse criacionista é esse que eu acabei de descrever para você. Frustração por não conseguir explicar a vida surgir na Terra e a adoção de uma hipótese que, para mim, é bem absurda para poder tentar entender ou justificar o fato de estarmos aqui. Como não aceitam Deus como a origem de tudo, o jeito é apelar para outra ideia, né? Para outra hipótese, para outro modelo, mesmo que ele não faça sentido. Resumidamente, isso é a teoria da evolução. Então, se a célula veio do espaço ou se surgiu aqui, ela começa milagrosamente também se tornar mais complexa. E aí isso demandaria mais informação sendo adicionada ao organismo. E continua sendo um milagre, porque de onde vem mais informação para surgir, quem sabe, surgir em olhos, surgir em patas, surgir em órgãos complexos? Isso tudo demanda mais informação genética sendo adicionada ao organismo. E de onde vem essa informação? De novo, o milagre se impõe, né? De novo, o mistério se impõe. E, naturalmente, não guiado o processo, começam a aparecer novos órgãos funcionais, novos planos corporais, de forma que de uma única protocélula ou coisa parecida, toda a biodiversidade que a gente conhece apareceu. Portanto, a teoria diz, a hipótese, o modelo evolucionista diz que todos nós, árvores, baleias, humanos, macacos, bactérias, nos originamos de um ancestral comum, jamais conhecido, né? É o tal duelo perdido que continua perdido e vai continuar perdido sempre, né? Porque não tem como demonstrar isso. Então, na verdade, o evolucionismo deveria ser tratado como uma ciência histórica e não biológica. Porque se analisarmos, ou melhor, não... Sim, a origem da vida segundo a evolução, né? É uma ciência histórica, porque você não tem como observar o que aconteceu, porque se deu lá há supostos bilhões de anos. Você não tem como observar o processo acontecendo no tempo, porque, segundo eles, demora muito tempo. Logo, é mais uma ciência histórica do que necessariamente uma ciência biológica ou coisa parecida. Criacionismo é simples. Sim. Falando a respeito dessa hipótese, né, da evolução, a ciência séria mesmo tem comprovado que há muito mais especulação e imaginação do que naquele que crê no relato bíblico, não é mesmo? Como disse um escritor, Norman Geisler, eu não tenho fé suficiente para ser ateu. Eu tenho esse livro aqui na biblioteca, muito bom. Eu também tenho, gosto. E agora eu queria que você discorresse um pouco mais, ficasse bem à vontade, para falar o outro lado agora, daquilo que se encaixa com o relato bíblico, que é o criacionismo. Olha, eu chego a pensar que se Charles Darwin, tivesse vivido em nosso tempo, ele talvez nem fosse darwinista. Por quê? Por que eu afirmo isso? Porque quando Darwin viveu, sequer havia microscópio avançado para ele poder investigar, por exemplo, o que é uma célula. E um outro livro interessante é de Michael Behe, A Caixa Preta de Darwin. Ali o autor analisa essa chamada caixa preta que é a célula. E ele, como um bioquímico, ele realmente analisa em detalhes, em minúcias, uma célula viva. Bem, quando Darwin viveu, eles não tinham nenhuma noção do que fosse uma célula. Eles achavam que era um pedacinho de gelatina ali sem qualquer significado ou importância. Hoje a gente sabe o que é realmente que é um universo, né, dentro da célula, é uma fábrica, uma cidade com múltiplas funções, com robôs moleculares lá dentro, né? É algo tremendo, é fantástico. E é difícil você adotar uma visão naturalista, ao acaso, mutações aleatórias, né, sendo filtradas por seleção natural,
dando origem a coisas complexas como células. Quanto mais órgãos, tecidos, órgãos e organismos inteiros, né? Então, quando a bioquímica se desenvolveu, a biologia molecular também, isso colocou em grandes dificuldades a chamada teoria da evolução. Porque cada vez, quanto mais se estuda a vida, mais se percebe que ela contém ali os chamados sistemas de complexidade irredutível, ela contém informação complexa e específica em quantidades absurdas. Só para você ter uma ideia, pastor, se a gente fosse transformar o genoma humano em listas telefônicas ou livros, daria uma pilha de quase 130 metros de altura de livros. Uau. Isso só para comparar, uma ameba, um organismo unicelular, segundo o cientista ateu, tá? Eu vou falar aqui, citar um cientista biólogo ateu evolucionista, Richard Dawkins. Ele diz num de seus livros que só no núcleo da ameba existe informação suficiente para encher 30 volumes de uma enciclopédia. Uma ameba. Então, você não pode dizer que a ameba é um organismo rudimentar, né? Ela tem muita informação. E o ser humano, repetindo, tem informação que, se transformada em livros, daria 130 metros de altura. É muita coisa, né? É uma biblioteca gigantesca. Só que a gente sabe que bibliotecas não surgem de explosões em tipografias, em gráficas, né? Ali existe uma organização da informação, existe uma codificação, uma encriptação, e tudo isso está presente na vida, quer seja de um unicelular ou de um ser humano. A complexidade está presente em ambos, em todos os seres vivos. E essa complexidade é perceptível desde a base da coluna geológica até o topo, né? Então, nunca houve um tempo na história da vida na Terra em que não houvesse complexidade. Onde há células, há complexidade. O criacionismo, eu já fui evolucionista até os meus 18, 19 anos. Na verdade, o primeiro livro que eu escrevi com 15 anos era de teor evolucionista. Graças a Deus nunca foi publicado, porque era muito ruim também. Mas eu tenho o original aqui em casa, eu até guardo para mostrar que realmente eu tinha esse pensamento, eu era fã de Charles Darwin. Mas estudando, eu cursei Química no ensino médio. E foi nesse período que eu comecei a questionar o evolucionismo. E pude conhecer um criacionista que me colocou na parede, me perguntou, me fez perguntas, me apresentou fatos diferentes. E eu acho que a pessoa que tem um pouquinho de honestidade intelectual, ela pelo menos compara as coisas para chegar a uma conclusão. E eu passei uns 3 anos de minha vida, quase, pesquisando, analisando, até tomar uma decisão, finalmente. Eu abracei o criacionismo porque eu considero o modelo mais coerente, mais de acordo com os fatos apresentados pela verdadeira ciência, que é a ciência matemática, a ciência empírica, não aquela baseada em filosofia, em ideias e hipóteses, né? A ciência verdadeira me mostrou que o criacionismo é um modelo muito mais elegante, muito mais convincente, muito mais credível, né? Mais aceitável do ponto de vista científico. E no que diz respeito aos dinossauros, agora voltando depois dessa curva gigante, eu entendo também, pastor, que a explicação, a hipótese apresentada pelo criacionismo para a extinção dos dinossauros é muito mais coerente. Para se ter uma ideia, nos últimos 100 e poucos anos, foram propostas dezenas de hipóteses evolucionistas para a extinção dos dinossauros. A que mais deu certo, a mais aceita, mas não é unanimidade, a mais aceita, lá dos anos 80, um cientista propôs que um asteroide de grandes proporções ele atingiu mesmo, porque lá no México, em Yucatán, na península ali de Yucatán, existe uma cratera, um astroblema de 300 quilômetros de diâmetro. É uma coisa muito grande. Então, houve realmente um impacto ali tremendo em algum momento no passado. Então, como eles encontraram essa cratera, associaram, então, ou pelo menos formularam essa hipótese de que poderia ser o meteorito responsável com esse impacto, ter levantado uma quantidade gigantesca de detritos na atmosfera, o que fez com que o mundo entrasse numa era glacial, e assim os dinossauros acabaram sendo extintos por esse fenômeno, por essa catástrofe. O que não explica muito bem o fato de que animais mais frágeis continuaram por aí, né? O que não explica muito bem o fato, principalmente, de haver tantos fósseis, como eu mostrei aqui, né? Esse aqui de um mamífero, mas você tem aí de dinossauros de grande porte nos museus mais famosos de história natural do mundo. A gente encontra aí fósseis de gigantescos dinossauros como Brachiosaurus, T-Rex, perfeitamente preservados. E se isso aconteceu em todo o planeta, e se, para que haja fossilização, é preciso realmente que o animal seja sepultado
debaixo de lama, para que com o tempo o que era orgânico passe a ser mineralizado, houve uma catástrofe hídrica em todo o planeta, envolvendo todo o globo. E isso está perfeitamente de acordo com a Bíblia Sagrada, que afirma que, por causa do pecado humano, da devassidão, da violência e tudo mais que havia, Deus teve que fazer um reset no mundo, né? Teve que dar uma oportunidade de recomeço para a humanidade com o dilúvio. Claro que a gente poderia analisar do ponto de vista mais bíblico, aqui, teológico, essa questão do dilúvio e tudo mais. Isso eu deixo para uma outra oportunidade, ou mesmo para você, quem sabe, visitar o meu canal no YouTube, Michelson Borges. Eu tenho vídeos lá em que eu falo sobre dilúvio, sobre temas assim mais teológicos, mas eu entendo que, observando a natureza, os fósseis e os fatos, isso tudo se encaixa muito mais no modelo criacionista diluvianista, catastrofista, do que no modelo de extinção por asteroide ou coisa parecida. Uhum. Uau! Deixa eu só dar um recadinho aqui para quem está nos assistindo. É o seguinte, se você tem alguma dúvida a respeito, se prepare que vai ter um momento, daqui a pouquinho, o pastor Michelson Borges vai estar respondendo as perguntas que ficarem ali nos comentários, tá bom? Se você ainda não está seguindo a gente no canal, então você precisa seguir a gente aqui no Facebook, curta a nossa página, passe a seguir a gente. Segue a gente lá no Instagram também, @mda.apse, @moisésbiondo, e segue principalmente não, mas especialmente no YouTube. Várias pessoas estão perguntando, a gente vai poder ter isso? A gente vai poder ter acesso a essa live, a essa transmissão? Sim, vai ficar salvo aqui na nossa página no Facebook, mas também lá no nosso canal do YouTube. Só que a gente precisa ter muitas pessoas inscritas ali para a gente ter mais ferramentas e disponibilizar melhores materiais ali, tá bom? No final eu vou falar da regra para você estar concorrendo aos 10 livros, a um dos 10 livros do pastor Michelson, autografado por ele, tá bom? Pastor, eu sei que você preparou aí uma apresentação, um preze. Você quer mostrar mais alguma coisa, alguma ilustração daí do que você preparou? Você me pegou de surpresa, não deixei nada pronto aqui, preparado, mas eu repito, eu vou deixar o link depois para quem quiser consultar esse material. Tem muita coisa ali, né? Tem notícias, tem evidências do dilúvio. Eu acho importante também, quando a gente fala sobre dinossauros, não só dizer que foi o dilúvio. Mas, peraí, esse evento aconteceu mesmo? Não é uma lenda bíblica, um mito? Não. Bom, em primeiro lugar, Jesus, que para nós é o mestre, né, supremo, é o mestre dos mestres, é o rei dos reis, ele que é o criador, nós cremos assim, nós cristãos, adventistas, ele se referiu a Adão e Eva como literais, personagens históricos, e também se referiu ao dilúvio como um evento histórico. Tanto que ele compara o dilúvio à sua segunda vinda, né? Então, para Jesus, que para mim é a autoridade máxima, acima de qualquer cientista, paleontólogo, biólogo, geólogo, Jesus se referiu ao dilúvio como um evento literal. Mas, além disso, encontramos evidências geológicas na Terra, em todo o planeta, né, que apontam para isso. O próprio carvão, o petróleo, os estratos geológicos. Se você vir aí pesquisar uma foto do Grand Canyon, você perceberá lá um rasgo gigantesco causado por uma catástrofe pós-diluviana que revelou uma formação estratigráfica, né, de camadas plano-paralelas. Se essas camadas tivessem ficado expostas às intempéries, à erosão, durante milhões e milhões de anos, deveriam ser todas irregulares, né, como é a topografia atual. E, no entanto, elas são planas, numa extensão de milhares de quilômetros. Então, isso revela o quê? Uma estratificação rápida, um soterramento rápido, uma formação de camada sobre camada muito rápida. Cientistas que estiveram pesquisando o Grand Canyon, por exemplo, perceberam isso. Aqui no interior de São Paulo, na região de Varvito, um local chamado Varvito, próximo a Campinas, a gente observa a mesma coisa, em menor escala, claro, do que o Grand Canyon, mas também temos ali como ver essas camadas formadas de maneira rápida, sucessiva. Uma outra evidência interessante do dilúvio são as sequoias. E eu quero recomendar para você um programa que foi exibido pela TV Novo Tempo, programa Origens, que trata exatamente desse tema, sequoias, as árvores sequoias, árvores gigantes, né? Se você for ao YouTube ali, ou vai ao Google e coloca lá TV Novo Tempo, Origens, sequoias, você vai encontrar esse programa. Muito interessante. Por quê? Árvores gigantes como essas sequoias, elas são virtualmente imortais, né? Se não houver um raio, uma doença, um lenhador no caminho delas, elas podem viver
praticamente indefinidamente. Por isso que a Bíblia diz que os dias do meu povo, diz Deus, serão como os da árvore, porque elas são imortais, praticamente. Podem durar muito tempo. No entanto, curiosamente, não há nenhuma sequoia que ultrapasse a idade de 4.000 e poucos anos, 4.500 talvez no máximo. E isso é possível fazer com a medição dos anéis de crescimento das árvores, é a dendrocronologia. Por que as sequoias, por exemplo, elas, né, podendo ter aí milhões de anos, têm apenas 4.000 e poucos anos? Todas elas. Isso não levanta uma questão interessante aí para a gente? Se a gente recuar no tempo, até Jesus, cerca de 2.000 anos. De Jesus para trás, mais uns 2.000 anos, chegamos ao dilúvio. E mais 2.000 anos para trás, chegamos à criação. Portanto, 4.000 anos atrás, 4.500 anos atrás, chegamos exatamente à época do dilúvio. O que nós podemos montar como modelo a respeito, tendo esses fatos? É o que a gente faz em ciência, né? A gente analisa os fatos, ou a gente parte de um modelo já estabelecido, um modelo matemático, quem sabe, e aí percebe que ele se encaixa naquilo que é observado, ou formulamos hipóteses, né? E aí vamos à natureza ver se elas se confirmam ou devem ser descartadas. Se as evidências contrárias se acumulam muito, tem que ser descartada. A menos que as pessoas sejam teimosas e dogmáticas e aí sustentam um dogma acima dos fatos. E eu acho que isso tem havido aí, tem existido, né, infelizmente, no meio científico. Mas, enfim, deixa para lá. Eu vou à natureza, observo as coisas e o que eu percebo? Que a idade das sequoias aponta para um evento descrito na Bíblia. Bate com a cronologia e eu posso, quem sabe, imaginar o seguinte, que todas as árvores foram desarraigadas em algum momento da história por uma catástrofe hídrica, o dilúvio, e depois, quando foram replantadas naturalmente ou pelos seres humanos, elas acabaram crescendo no novo planeta, né? As sequoias, por algum motivo, por seleção natural, que nós aceitamos como um fato, sim, se deram bem lá naquela região da costa oeste norte-americana. Ali elas cresceram, vicejaram, e isso, para mim, aponta claramente para uma evidência, para mim, sim, de que houve uma catástrofe hídrica aí no passado, na data apontada pelas sequoias. 200 culturas espalhadas pelo mundo têm tradições orais ou escritas que envolvem uma grande inundação e uma família sendo salva num barco gigante. Isso é muito interessante. Parece aquela brincadeira do telefone sem fio, né? Alguém conta um fato e, à medida que o fato vai se espalhando, né, de boca a ouvido, ele vai mudando um pouco a sua estrutura, detalhes, mas o núcleo da história, ele está ali. Então, você vê relatos de um dilúvio na Mesopotâmia, tanto é que tem lá o mito de Gilgamesh, ou Gilgamesh, né, que é muito parecido com o relato bíblico do dilúvio. Existem evidências de uma inundação na tradição, na cultura grega, até entre índios isolados no Amazonas. Existem tradições que mencionam uma grande inundação. Isso, para um bom pesquisador, é evidência de que o fato existiu, né? Variam os detalhes, né? Quantos eram os membros da família, qual o tamanho do barco, qual o nome do herói da história, se não Noé, qual o nome dele, enfim. Essa variação é esperada, mas o core, o núcleo do relato, ele se preservou. Isso é uma evidência fantástica de que houve alguma coisa realmente nesse planeta que marcou as culturas, né? Assim como, por exemplo, eu vi no Museu Britânico, por exemplo, lá naquelas paredes onde há registros mesopotâmicos, há umas pedras ali que foram trazidas lá do Iraque, onde ficava a Babilônia, com uma ilustração, uma pictografia, mostrando uma árvore, um casal ao lado ali da árvore e uma serpente enrolada na árvore. O que isso te lembra? Veja, na cultura babilônica, resquícios de uma verdade bíblica preservada corretamente na Bíblia, como assim cremos, né? O que indica realmente que a história da criação, a história do dilúvio, a história do dilúvio narrada pelos mesopotâmicos foi feita em 7 tabletes de pedra, de argila. 7. 6 dias de criação, um 7º de descanso. Portanto, o próprio sábado está preservado em outras culturas que não apenas a cultura hebraica. E esses relatos preservados são muito interessantes e, repito, apontam para uma verdade que nós cremos ter sido preservada na sua essência na Bíblia Sagrada. Então, o dilúvio, ele é, de uma maneira muito clara, o argumento para a extinção dos dinossauros. E sim, para o dilúvio... Oi?
o melhor argumento, na verdade, para a extinção dos dinossauros e outras espécies de animais, claro, e plantas. Então, ele é o melhor argumento. E nós temos, então, evidências científicas da paleontologia, da geologia, da arqueologia e até mesmo da filosofia, que encontram relatos, então, de pessoas distantes, de culturas diferentes, que não entraram em contato entre si, não tiveram nenhum contato realmente de nenhuma forma, e elas narram um relato muito próximo daquilo que a Bíblia registra. Então, por evidências bíblicas e extra-bíblicas, podemos então admitir que é confiável acreditar na extinção dos dinossauros e outras espécies através do dilúvio. É isso? Exatamente, pastor. E tem mais um detalhe. Nessa apresentação aqui, eu não vou colocar agora porque acho que está lá no final, eu posso me embaralhar aqui e demorar. Mas está nessa apresentação aqui uma foto e uma notícia que até me deixou, achei graça disso. Num jornal importante aqui do Brasil, foi publicada uma matéria, algum tempo atrás, aí, faz poucos anos, de um achado de pinturas rupestres lá em Utah, nos Estados Unidos. Tem uma formação lá chamada Katina Bridge. E debaixo dessa ponte natural de pedra, encontraram essas pinturas rupestres. Que pinturas são essas, né? Ali há uma pintura de ser humano, alguns seres humanos, e um pouquinho abaixo, bem próximo dos seres humanos, um dinossauro, que parece muito com um saurópode ali, pescoçudo, talvez um brachiosauro, coisa parecida. Lógico que isso foi uma bomba nos meios científicos, porque para os evolucionistas, dinossauros e seres humanos não conviveram. Para os evolucionistas, dinossauros viveram milhões de anos antes de haver um primeiro ser humano sobre a Terra, os primeiros humanos sobre a Terra. Mas para os criacionistas, dinossauros e humanos foram criados no mesmo dia, no sexto dia da criação, né? Na verdade, homem e mulher criados no sexto dia e os quadrúpedes ali no quinto dia. No sexto também, né? É isso aí. No sexto dia. Sexto também. Foram todos criados juntos. Aliás, no livro de Jó, depois eu posso ler aqui, não me deixa esquecer, pastor Moisés, no livro de Jó tem uma evidência que eu entendo ser uma menção a um dinossauro. E ali é dito que esse bichão, que é narrado em Jó 40, foi criado junto com o ser humano. Portanto, para os criacionistas, dinossauros e seres humanos e outros animais terrestres foram criados no mesmo dia, no sexto dia da criação. Então, você vê que já há uma diferença aqui também na cosmovisão criacionista e na evolucionista. Numa, não convivência, na outra, convivência. E nessa pintura rupestre há uma tremenda evidência de convivência. Humanos pintados juntos com dinossauros. E aí chamaram cientistas do mundo todo, claro que não criacionistas, né, infelizmente, porque o preconceito acaba sendo bem forte em alguns segmentos aí, né? Enfim. E esses pesquisadores de várias áreas passaram ali vários dias pesquisando, analisando o pigmento, analisando a pátina sobre a rocha e viram que a pintura era autêntica, feita na mesma época. E agora, como sair dessa? Até que depois de muito pesquisar e muito quebrar a cabeça, uma cientista ali entre o grupo propôs a seguinte explicação. E valeria a pena ver o desenho, porque ela fez um desenho muito feio, muito mais feio do que o do Homem das Cavernas, o suposto Homem das Cavernas. Ela diz que, na verdade, o camarada lá pintou, o Homem das Cavernas, né, entre aspas, pintou uma cobra e a tinta escorreu bem no meio da cobra, formando 4 borrões, que são as 4 patas do dinossauro. Eu gostei da sua risada aí, porque é bem isso mesmo, tem que rir, porque é um absurdo, né? E aí o pessoal ficou contente com a explicação dela, foi para casa feliz, porque o modelo se manteve, né? Você vê que é uma tentativa de salvar o modelo dos fatos, e não o contrário. Os fatos têm que se impor. E se o modelo precisar ser revisto por causa dos fatos, que assim seja, é o que diz Thomas Kuhn, naquele clássico livro A Estrutura das Revoluções Científicas, né? Ele fala que ocorrem revoluções científicas na história à medida que os fatos contrários vão se acumulando e a comunidade científica aceita essas evidências contrárias e aí abandona o paradigma anterior e adota um outro. Só que tem um paradigma que está aí há mais de 150 anos no mundo e que tem sido insistentemente defendido a despeito de nós encontrarmos muitas evidências contrárias. Essa que eu apresentei é uma delas, né? Pinturas, evidências de convivência entre humanos e dinossauros que são desprezadas. Outra coisa interessante, isso é bem recente, né? Tem sido descoberto dos tempos para cá. Tecido mole em fósseis de dinossauros. O que é um tecido mole? Colágeno, vasos sanguíneos, pele. Detalhe, não era para ser só pedra aquilo? Totalmente petrificado, fóssil. Como que ainda há material
orgânico preservado. E se há, jamais poderia ter sequer 1 milhão de anos aquilo. Porque em questão de milhares de anos, aquele tipo de material se degradaria totalmente. E foi encontrado, eu tenho aqui nessa apresentação as evidências, né, os documentos, num fóssil de T-Rex, o Tiranossauro Rex, o famosão lá, encontraram tecido mole preservado. Há uma garra de um dinossauro que foi pesquisada por uma cientista, e essa eu chamo de cientista com C maiúsculo, porque o que ela fez? Ela perguntou para os colegas, o que será que tem aí dentro dessa garra? Talvez de um Velociraptor, não sei qual é a espécie agora exatamente. Os colegas disseram, não tem nada, é tudo rocha, é tudo petrificado, é um fóssil. Mas será que a gente poderia ver alguma coisa aí por dentro? Não, você vai perder o seu tempo, porque nós sabemos que isso é simplesmente um fóssil. E ela insistiu, foi teimosa, como deve ser um bom cientista, e sabe o que descobriu lá dentro daquela garra fossilizada? Células sanguíneas. Isso é impossível. Quer dizer, impossível se a garra tiver milhões de anos. Não é impossível se ela tiver milhares de anos. E alguns chegaram a propor que pudesse ser uma contaminação. Pode ser uma justificativa, né? Podia ser que, de repente, algum funcionário foi lá, cortou o dedo e, sem querer, manchou, contaminou a amostra, né? Pode ser, podia ser assim que isso acontecesse. Mas tem um detalhe, células hemácias, células sanguíneas humanas, não têm núcleo. E células de réptil têm núcleo. Adivinhe, as células sanguíneas daquele fóssil tinham ou não tinham núcleo? Tinham núcleo. Ou seja, eram do réptil, ou eram de um réptil. Então, são evidências que, infelizmente, não vão aparecer numa capa de Super Interessante, numa capa de Galileu, nem na Nature, nem na Science, porque são evidências anômalas, constrangedoras. No máximo, você encontra uma nota lá dentro da revista, o mais escondidinho possível. Mas eu creio que merecia capa de uma National Geographic, né? De uma Nature, dessas grandes revistas, porque é uma evidência, é um achado tremendo esse. Mas ele vai contra todo um sistema ideológico, né, montado, e é constrangedor realmente. Estão estudando isso, tentando propor explicações, e até agora não vieram explicações coerentes. A ciência, pastor Michelson, a ciência, quanto mais honesta, quanto mais séria, quanto mais profunda é a pesquisa, mais se aproxima do relato bíblico. Não é verdade? Sem dúvida. Sem dúvida. Eu não sei se foi Pasteur que disse também, e nem sei se ele falou da ciência exatamente, mas vai lá, né? Eu já estou meio jurássico, a memória vai falhando um pouco. Mas Pasteur teria dito o seguinte, se foi ele, né? Depois você pode conferir para mim. Um pouco de ciência nos afasta de Deus. Muita ciência nos aproxima dele. Se não foi Pasteur, ele devia ter dito isso, porque eu creio que seja uma verdade, né? Isso vale para a filosofia também. Um pouco de filosofia nos afasta de Deus. Muita filosofia nos aproxima dele. Eu tenho um livro aqui na biblioteca. Eu não vou pegar porque está lá em cima e está meio difícil de pegar. Mas é uma relíquia que eu encontrei num sebo dos anos 60. O título é O Ateísmo Moderno. E o autor, George Sigmund, um teólogo católico alemão, ele mostra como foi a vida dos maiores filósofos da história, Hegel, Kant, Nietzsche, e como foi o fim da vida deles. Porque geralmente a gente estuda nas faculdades da vida aí as obras desses camaradas quando eles eram jovens. E geralmente na juventude a pessoa é impetuosa, tem algumas revoltas não resolvidas que ele aplica a Deus, né? Ele transfere para Deus coisas mal resolvidas com respeito aos pais, por exemplo. Só que no fim da vida, muitos desses filósofos ditos ateus reconsideraram o ateísmo. E tem uma história nesse livro ali que eu gosto de citar sempre, eu acho emocionante, que é de um filósofo ateu chamado Heinrich Heine. Talvez mais ateu e empedernido do que o próprio Nietzsche. E o Heine estava já ali numa situação complicada, morrendo com sífilis, largado no chão ali, os amigos o abandonaram. Apenas um amigo arqueólogo foi visitá-lo. E nessa visita, o filósofo Heine disse para o amigo o seguinte, olha, diga para o mundo que Heinrich Heine se reconciliou com Deus. Que se não fosse a minha crença recém-adquirida, eu teria tirado a minha vida já há algum tempo, por causa da minha miséria aqui agora. Mas eu fiz as pazes com Deus. Isso é muito bonito, né? Porque na maturidade, quando a pessoa analisa os fatos, ela muitas vezes reconsidera. E ela vê que faz muito mais sentido, como Newton, por exemplo, acreditava, como Galileu, Blaise Pascal, os grandes nomes da ciência, grandes nomes dos pioneiros da ciência que criam em Deus, que criam na Bíblia.
e conseguiu compatibilizar a ciência com a Bíblia, né? Então, é um exemplo mais recente, Anthony Flew, autor do livro Um Ateu Garante Deus Existe, tido como o maior filósofo ateu do século XX. No fim da vida, reconsiderou suas ideias, analisou tudo e abraçou o cristianismo. Teve honestidade intelectual e humildade para reconsiderar. Outro caso, Francis Collins, diretor do projeto Genoma, ateu, quando começou nesse trabalho de mapear o genoma humano, um projeto de 10 anos, cientista top, ao analisar o genoma humano, o código genético, a informação absurda contida em nós. Ele reconsiderou seu ateísmo e escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus. Ele fala que Deus escreveu lá no código genético, né, por meio das letras, né, que compõem ali o nosso DNA. Fantástico, né? Ver como a ciência, verdadeira ciência, nos aproxima de Deus. Pode revelar muito sobre o nosso Deus. Você citou aí o Francis Collins, você citou Anthony Flew. Tem também o caso de Lee Strobel, que era também um jornalista. Um jornalista, e através da pesquisa séria e honesta, ele chegou à conclusão da veracidade da vida de Cristo, dos relatos bíblicos, dos milagres, inclusive da ressurreição de Jesus, né? Exatamente. O Strobel, só um detalhe, né? A esposa dele se tornou cristã, se converteu, e ele queria provar que ela estava errada. E aí começou a pesquisar a fundo o cristianismo e deu no que deu. Se tornou um grande escritor de livros. Eu tenho uns 4 aqui em casa dele, muito bons. Um jornalista investigativo. Ele investigou tudo e chegou à conclusão de que Deus existe, Jesus é Deus e Jesus ressuscitou mesmo. Pastor Michelson, algumas perguntas aqui que eu estou vendo aqui de canto de olho. Uma que se repetiu é o seguinte: responda como um cientista, como um teólogo, como um pastor, um pesquisador. Por que é que os dinossauros não entraram na Arca de Noé e foram, então, extintos no dilúvio? Ok. Bem, essa pergunta talvez seja mais fácil responder como pesquisador da Bíblia, quem sabe, né? Mas talvez eu pudesse até refazer a pergunta: será que eles não entraram? Olha, tem uma revista criacionista, que é uma publicação da Sociedade Criacionista Brasileira, entidade que já está no Brasil há quase 50 anos, da qual eu sou vice-presidente. A sede fica em Brasília. A edição 58, se não me engano, dessa revista, da revista criacionista, trata de possíveis avistamentos documentados de dinossauros em tempos mais ou menos recentes. Isso é bem interessante. Por exemplo, um navio pesqueiro japonês chamado Zuiumaru, se eu não me engano, nos anos 60 ou 70, pescou lá no mar uma carcaça de um ser muito estranho, pescoço longo, amplas barbatanas, e o biólogo marinho que estava lá no navio identificou como sendo um réptil. Não era mamífero, baleia, golfinho, não era peixe, um tubarão grande talvez, não, era um réptil. Um réptil pescoçudo e com barbatanas longas. Claro que os répteis marinhos não eram dinossauros. Eu sei que essa é uma pergunta que consta aí também da especialidade de desbravadores, né? Dos desbravadores, do manual dos desbravadores. Eles eram répteis marinhos. Havia também répteis alados, né, como os pterossauros, pterodátilos, que não são considerados dinossauros, mas eram da mesma época, eram répteis também. Répteis que voavam, répteis que nadavam. Os que nadavam tinham o ictiosauro, tinham o plesiosauro e outras espécies. O plesiosauro é esse, com amplas barbatanas e um pescoço alongado. Tudo indicou para aquele biólogo marinho do navio japonês que aquele animal fosse realmente um plesiosauro. Como a carcaça estava apodrecida e eles não queriam perder a carga de peixes valiosa que eles tinham pescado, acabaram jogando fora aquilo lá. Mas interessante é que o Japão, talvez não tão contaminado com o evolucionismo que varreu o Ocidente, chegou a imprimir selos postais com o desenho de um plesiosauro, porque eles acreditaram realmente que que aqueles pescadores e o biólogo tinham visto se tratava de um plesiosauro. Interessante isso aí, né? Outra descoberta interessante que antropólogos e paleontólogos fizeram lá na África, no Congo, foi a de um dinossauro. Veja, a conclusão deles foi que fosse um dinossauro, né, chamado Mokeleme Bembe. Nativos lá daquela região narravam, contavam que viam costumeiramente pegadas grandes como de um elefante, mas com garras. Então não era um elefante. E quando um desses pesquisadores mostrou uma ilustração num livro de um dinossauro desses pescoçudos, os nativos disseram: era isso aqui que a gente via. Os antepassados viam esse bicho aqui
por aí na floresta. Olha que interessante, né? Índios não contaminados, índios, né, nativos africanos, não contaminados com a visão evolucionista, nem criacionista. Narraram o que viram. Então, assim, existem possíveis avistamentos, só que não dá para a gente afirmar assim categoricamente que é um fato, porque, infelizmente, não há fotos, não há registros, pintura. Pintura tem, né, como eu mostrei para vocês, ali lá em Katina Bridge, por exemplo. Né? Mas algumas... Veja, as lendas de cavaleiros medievais que matavam dragões. De onde será que vieram essas histórias? Tem lá a lenda de Beowulf, né? Beowulf. Até virou filme depois. Um cara que matava dragões, matava possíveis dinossauros, répteis de grande porte. Então, talvez essas lendas tivessem sido formadas ou criadas em cima de relatos talvez factuais, mas aí os cavaleiros querendo bancar os fortões, né, impressionar as moças lá, aí inventavam que eles cuspiam fogo, os dragões, e voavam e não sei o quê. Sei lá se é tudo isso, mas quem sabe não há alguma coisa, um fundinho de verdade. O Monstro do Lago Ness é outra história interessante, curiosa. Não quero parecer conspiracionista aqui, né? Mas o fato é que encontraram fósseis, ou pelo menos um fóssil, de um plesiosauro às margens do Lago Ness. Lá onde se diz que avistaram, né, um animal lá, a Nessie, né, que seria esse possível plesiosauro, coisa parecida, né, com pescoção para fora d'água. Não sei. São algumas histórias que se contam, né? Mas que dificilmente poderíamos confirmar assim categoricamente. Agora, uma coisa é fato. Existem alguns descendentes aí, talvez, de dinossauros, vamos colocar entre aspas dinossauros, né? Pelo menos répteis de grande porte hoje em dia. O crocodilo do Nilo, por exemplo, é gigantesco, né? Dragão de Komodo, bichão lá de 2 metros, sei lá, de comprimento e grande mesmo, né? Se esses aí estão vivos até hoje, é porque entraram na arca. Ou pelo menos os ancestrais deles, porque não dá para a gente também afirmar assim que os animais que existem hoje são os que entraram na arca. Assim como não podemos afirmar que os seres humanos que existem hoje são iguais a Adão e Eva ou a Noé e seus filhos. Por quê? Porque existe diversidade, adaptações, alguns chamam de microevolução, não gosto muito desse termo, né? Mas existem sim diversificações, né, de baixo nível, como diz um cientista lá do Geoscience, nosso instituto de pesquisas na Califórnia. Se há variação entre seres humanos, também há no reino animal e vegetal, né? E então, qual foi o cão, o cachorro que entrou na arca? Não sabemos mais a espécie original. Nós conhecemos hoje os descendentes alterados, modificados desses cães, mas são todos cães. O que nós não vemos, né, é a tal da macroevolução, né? Um cão virar urso, né? O urso virar baleia, como dizia Darwin, né? Então isso não existe, isso não tem documentação histórica. Agora, a microvariação, variação limitada, sim, isso é fato. Nós, criacionistas, aceitamos isso tranquilamente, não somos fixistas, nós entendemos que há uma certa variabilidade limitada. Então, se existem grandes répteis hoje, é porque os seus ancestrais entraram na arca. E nada impede que Noé tenha levado, quem sabe, filhotes de dinossauros, herbívoros, né? A gente sabe que muitas espécies se extinguiram no pós-dilúvio. Não conseguiram se adaptar ao mundo alterado, destruído, com temperaturas variando, né? Tudo o que aconteceu foi uma catástrofe realmente que alterou drasticamente as condições de vida no planeta. E algumas espécies, como os mamutes, por exemplo, elefantes peludos, acabaram se extinguindo no pós-dilúvio, depois do dilúvio. Pode ter acontecido também com alguns dinossauros, algumas espécies, né? Então, eu não posso afirmar categoricamente que eles não entraram na arca. Agora, o que eu posso identificar é que essas espécies, ou esses tipos de seres vivos, juntamente com outros tantos, peixes, mamíferos, aves, acabaram sendo extintos nessa catástrofe chamada dilúvio. Né? Isso sim é um fato porque é observável. Bom, o relato bíblico, alguns relatos bíblicos de grandes animais, tanto terrestre quanto o Leviatã, que, né, era um monstro marinho. Jó acho que você fez menção aí do bibote. É um bom momento para ir no texto. Então, quando você quiser, tá bom? Só deixar assim um pouquinho mais claro, pastor Michelson, alguns até estão perguntando aqui, como é que a gente concilia, então, essa questão da extinção dos grandes animais no dilúvio e com a possibilidade de Noé ter, então, colocado ali animais ainda que sejam filhotes e que eles existiram, então, após o dilúvio. Veja, extinguiram-se aqueles que ficaram fora, né? Aqueles que naturalmente foram sepultados nas águas do dilúvio, né? Morreram afogados, né? E
aqueles que entraram na arca, possivelmente, veja, é uma hipótese, né? Simplesmente uma hipótese. Eu não estou aqui afirmando nem não afirmando, né? Porque não tem como realmente provar isso, né? Agora, se entraram assim ancestrais desses répteis na arca e sobreviveram aí alguns deles, isso aí, os relatos históricos parecem apontar nessa direção. Alguns poucos relatos, né? Esse da África, esse do navio japonês, as lendas, né, antigas e tudo mais. E foram sendo extintos, talvez até pelos seres humanos mesmo que os caçavam e, quem sabe, até os mataram por medo, ou sei lá, né? Então, eu consigo harmonizar, assim, talvez algumas espécies. Aqui eu poderia também mencionar, quem sabe, uma informação que nos é dada por uma autora que nós cremos, inspirada, Ellen White. Ela afirma num de seus livros, ela trata brevemente disso, né? Ela fala de amalgamação. Possíveis experimentos genéticos, e claro que isso pode parecer estranho, né? Numa época tão antiga, mas não tenta agora tirar um pouquinho esse software evolucionista do cérebro e coloca um software criacionista. E você vai pensar, então, que os seres humanos do passado eram muito mais inteligentes, longevos e capazes do que os de hoje. Por exemplo, as pirâmides do Egito estão lá até hoje, as pirâmides do Egito. As nossas construções atuais não duram talvez 100, 200, 300 anos, não sei. Agora, as pirâmides estão lá há milhares de anos, né? Então, construções tremendas do passado apontam para o fato de que o ser humano era muito mais capaz, né? Quando um evolucionista se depara com essas grandes construções, ele chega ao ponto de pensar que ETs tenham feito isso, porque não consegue encaixar na sua cosmovisão que vê o ser humano como bárbaro no passado, menos inteligente, quase um hominídeo lá. Ele não consegue encaixar a ideia de construções como essa, né, sendo feitas por seres humanos primitivos. Mas um criacionista consegue perfeitamente encaixar isso, entender isso, né? Então, eu nem sei por que eu entrei nesse assunto aqui, enveredei por isso. Me ajuda a voltar para o ramo principal aí, pastor? O fio da meada estava naquela pergunta de como conciliar, então, dinossauros convivendo com seres humanos após o dilúvio. Eu mencionei o amálgama, né? Me perdoem aí, observadores, a idade, o cansaço. Eu mencionei a amalgamação, né? Possíveis experimentos genéticos feitos, quem sabe, hibridizando alguns seres no passado. E essa mesma autora diz que entraram na arca somente as espécies criadas por Deus, não as espécies confusas, essas espécies adulteradas. Eu chego a pensar, quando eu vejo um brachiosauro, eu vejo simetria, elegância, beleza, né? A mesma coisa eu vejo aqui num Triceratops, né? Mas quando eu vejo um T-Rex com essas patinhas aqui dianteiras atrofiadas, que mal serviu para qualquer coisa, nem nadar cachorrinho ele poderia, né? E com essas cabeças gigantes, com dentes, né? Tamanho de bananas, assim, gigantes também. Talvez um bicho como esse pudesse ser resultado de algum tipo de amalgamação, não sei. Ou simplesmente seleção natural, ou mutação. Enfim, hoje também acontece isso com vários seres vivos, né? Não estou afirmando também categoricamente isso. Mas o fato é que essa autora fala de que houve algumas brincadeiras de mau gosto com a vida no passado. Se hoje os seres humanos fazem isso, se hoje os seres humanos criaram, por exemplo, um pitbull que não existia algumas décadas atrás, por que seres do passado muito mais inteligentes não podem ter feito também esse tipo de experimento, né? Então, animais assim que seriam um grande problema para o ser humano no futuro, talvez aqui também entre o fator misericórdia, Deus não tenha permitido que entrasse na arca. Mesmo aqueles que foram criados por ele. Porque pensa, um brachiosauro, comedor de toneladas de vegetação, vários deles vivendo no planeta hoje, seria uma concorrência desleal por alimento, né? Então, eu penso que talvez até por misericórdia, Deus tenha impedido que algumas espécies não criadas por ele, ou até criadas, tenham entrado lá para que não fosse um grande problema para a humanidade no futuro. É um assunto bem interessante, alguns modelos são propostos, os criacionistas também não têm respostas para tudo, né? Quem sabe você que está me ouvindo poderá no futuro estudar aí paleontologia, biologia, né? Já pensou? Se especializar em zoologia e pesquisar também esses assuntos aqui e seguir avante com essas pesquisas e ajudar a responder questões para as quais ainda não temos tantas respostas assim. Pastor Moisés, Oi. aqui em Jó 40, né? O texto menciona o seguinte, ó, verso 15.
e em diante. Contempla agora o behemoth. Eu li no original a palavra behemoth, porque algumas traduções colocaram hipopótamo, mas é bom que se diga que a palavra hipopótamo não consta no original. Foi uma tentativa dos tradutores de colocar ali um animal mais conhecido, talvez uma possibilidade de tradução, mas não é o behemoth. Eu vou ler mais um pouquinho para você perceber que não pode ser um hipopótamo, quer ver? Contempla agora esse bicho aí, no original behemoth, que eu criei contigo, veja só, no 6º dia, que eu criei contigo, ser humano que está ouvindo o relato, que come a erva como boi, era um herbívoro. Sua força está nos seus lombos, o seu poder nos músculos do seu ventre. Endurece a sua cauda como cedro. Os tendões das suas coxas são entretecidos. Os seus ossos são como tubos de bronze. O seu arcabouço como barras de ferro. Ele é a obra-prima dos feitos de Deus. Quem o fez, o proveu de espada. Em verdade, os montes lhe produzem pasto, onde todos os animais do campo folgam. Deita-se debaixo do lótus. E aqui depois continua dizendo o relato que se o rio inundar aquela região, ele nem se assusta, nem se preocupa, porque ele fica acima da inundação. É um saurópode. E mais, aqui o relato diz que ele enrija a cauda como cedro. Cedro é uma árvore pesada. Como é que é o rabinho lá do hipopótamo? É um rabinho desprezível, né? Digamos assim, né? Esse bicho tem uma cauda gigante. Ele pode ser, segundo alguns pesquisadores criacionistas, talvez um brachiosauro, ou até, quem sabe, o guenodonte, que tinha uma protuberância pontuda, óssea, nas patas dianteiras. Aqui fala que Deus o proveu de espada, né? Pode ser, talvez, esse animal que tinha uma espada de osso na frente, nas patas da frente. Uma coisa é certa, hipopótamo não bate com o relato. Então, como você disse, a Bíblia menciona o Leviatã, menciona o Behemoth, em Gênesis 1, e essa é uma pergunta também da especialidade, em Gênesis 1 há relato de que Deus criou os grandes répteis, os répteis, né? Então, dinossauros, como a palavra é moderna, você não vai achar na Bíblia a palavra dinossauro. Por quê? Richard Owen a inventou lá em 1840, em 41, né? Então não está na Bíblia esse nome. Agora, por que não está? O dinossauro não existiu? Eu costumo fazer uma comparação. Pastor Moisés, você já leu a Bíblia várias vezes. Você encontrou lá a palavra gato? Alguma vez? Não tem. Não tem. Ornitorrinco. Ornitorrinco tem? Também não. É mais difícil de encontrar ainda, né? Então, só porque não está na Bíblia o nome do bicho, quer dizer que ele não existiu? A Bíblia não é um livro de classificação zoológica, taxonômica, né? Não temos a palavra dinossauro, nem poderíamos ter, mas temos ali alguns seres descritos que parecem combinar, bater com a descrição de um dinossauro. Um deles é o Behemoth. Mas os répteis foram feitos por Deus, sim. Pastor, sensacional essa live, essa transmissão. É uma pena a gente ter que encerrar. Tem muito conteúdo que a gente queria ainda extrair de vocês. A gente continua. Eu vou compartilhar depois o link da sua aula lá no YouTube. Vou postar esse nosso bate-papo aqui também. O link da sua apresentação. E recomendo fortemente que continue, você que está nos assistindo aí, que você continue sua pesquisa em fonte segura. Por exemplo, dos livros do pastor Michelson, esse do Terra de Gigantes e o História da Vida, que é excelente também, sensacional. Recomendo muito que você continue a sua pesquisa. Eu preciso só dar... Sim. Só um detalhe, eu acho que é bom enfatizar o que você disse aí, fonte segura, né? Existem alguns sites aí que oferecem respostas para desbravadores, mas que simplesmente talvez copiaram e colaram informações aí da internet, e a gente encontra ali coisas absurdas, como, por exemplo, a afirmação de que aves teriam sido evolução de dinossauros, a partir de dinossauros. Essa ideia já foi até desacreditada em alguns meios, né? Aves conviviam com dinossauros, eram contemporâneas. Então, como você entender que canários pudessem ser T-Rex evoluídos, né? Não faz sentido. A ave, para voar, tem todo um sistema projetado, né? Os ossos são ocos e leves, penas não tem nada a ver com escamas, a pena tem uma complexidade fantástica, né? Então, não faz sentido isso. E alguns desses sites acabam fornecendo informações assim, né? E a proposta da especialidade é analisar os dois pontos de vista, evolucionista e criacionista, mas oferecer, sim, uma boa resposta criacionista, né? Senão, não faz muito sentido você fazer uma especialidade com informação equivocada. Eu procurei aqui, nesse tempo que conversamos, cobrir, né, as principais perguntas da especialidade. Por exemplo, tem aqui ainda a pergunta, né, como supostamente seria a pele dos dinossauros? Dá para saber pelos fósseis, né? Tem fósseis tão bem preservados que você percebe que ela é escamosa,
possivelmente ali seca, né? Não dá para ter certeza quanto a isso, mas escamosa, a textura dá para perceber. Cor é meio complicado, porque os pigmentos não resistem tanto tempo, né? Então, quando você assiste esses filmes de Jurassic Park e tudo mais, ali alguma coisa é factual, a maior parte é ficcional. Então, o ruído que eles faziam, né? Os sons que emitiam, a cor, se tinham penas ou não, enfim, tudo isso ainda é passível de estudo. E os filmes colocam muita ficção misturada, né? Também pedi aqui na especialidade para definir cada um dos grandes dinossauros, né? Então, saurópodes, terópodes. Basicamente, saurópodes são herbívoros, pescoçudos. Os terópodes são os carnívoros, como o T-Rex, o Velociraptor. Os ceratopsídeos, né, que são os de chifre, como o T-Rex. Então, isso você encontra fácil por aí, né? Em literatura, quer seja criacionista ou evolucionista, a classificação dos dinossauros você encontra facilmente. Mas eu repito e reforço, procure fontes seguras para não comprar lebre por dinossauro, né? Acho que uma comprovação também é uma questão aqui do requisito da nossa especialidade de dinossauro, é a questão do nascimento. Os dinossauros, eles eram vivíparos, ovíparos? Qual é a evidência que a gente tem para definir isso? Além dos fósseis de pegadas e dos animais, do corpo deles mesmos, eles já encontraram muitos fósseis de ovos de dinossauro, né? Inclusive ovos que estavam eclodindo no momento que foram sepultados. Outra evidência de catástrofe súbita, né? Então, os dinossauros eram, sim, eles punham ovos, né? Eram ovíparos. Inclusive, tem aqui na informação de que quem descobriu isso foi Roy Chapman Andrews. Isso em 1923. Olha que interessante, né? Esse camarada que descobriu que os dinossauros eles não davam à luz como mamíferos, por exemplo, mas nesse ponto se assemelhavam mais às aves porque eles punham realmente ovos, né? E ali, como os répteis de hoje, lagartos, lagartixas, também são ovíparos, né? Eles colocam ovos e depois os ovos se desenvolvem ali, o bichinho se desenvolve dentro e eclode. A evidência é que tem muitos fósseis de ovos de dinossauros por aí. Pastor, eu só vou compartilhar uma tela para falar a respeito dos livros, como é que vai funcionar, e aí eu já volto com você para você encerrar com uma oração para nós. Okay. Pode ser assim? Pode ser. Então, 1 minuto eu já volto com você aqui. Deixa eu só avançar. Você que ainda não viu, você que ainda não nos segue em nossos canais, está aí mais uma vez para você compartilhar, chama os amigos, para que nós precisamos da sua ajuda para que várias pessoas estejam acessando então esse conteúdo, estejam inscritos nos nossos canais, estejam curtindo a nossa página, seguindo a gente no Instagram. Isso é muito importante para a gente continuar tendo bons momentos como esse que nós tivemos aqui no primeiro episódio do Desbrava Hunters. Então, pessoal, como é que vai funcionar? Quem vai concorrer aos livros autografados pelo pastor Michelson? Lá no nosso Instagram, a última postagem foi sobre o Desbrava Hunters. Ali tem uma escala, as pessoas que vão estar participando, as datas, as especialidades que teremos. Como é que nós vamos fazer? Existe um sorteador que ele é automático, ele é online, virtual. A gente coloca ali a postagem e ele vai sortear. Nós vamos sortear, então, amanhã. Então, você tem hoje, a partir da manhã pela manhã, porque amanhã à tarde a gente vai fazer o sorteio dos 10 livros autografados do pastor Michel. Como é que funciona esse sorteio? Esse sorteador, ele seleciona as pessoas que marcam ali o arroba de outras pessoas. Então, você precisa marcar pelo menos 3 pessoas no comentário, tá seguindo ali o nosso perfil, marcar 3 pessoas no comentário dessa última postagem do Desbrava Hunters, que tem a lista de especialidades, e amanhã à tarde, então, a gente vai sortear, vamos fazer 10 sorteios de 10 pessoas. Então, quanto mais pessoas você marcar nos comentários lá no Instagram, maior vai ser a sua chance de ganhar os 10 livros, ou um dos 10 livros aí autografados pelo nosso convidado de hoje, o pastor Michelson Borges. Tá bem? Então, está mais uma vez aí, nos ajude, convida outras pessoas para curtir. Pastor Michelson, últimas considerações e a oração final da nossa transmissão aqui. Ok. Bom, antes de mais nada, pastor Moisés, foi um grande prazer poder participar dessa live. Eu espero que tenham sido informações úteis, não só para essa especialidade, mas para a vida, né? Porque eu acho que o grande propósito das especialidades dos bravadores não é só encher uma faixa de especialidades, né? Isso é muito bacana, muito bonito, mas é especialmente adquirir conhecimento útil
para a vida. Então, o desbravador que realmente estuda esses conteúdos, ele está preparado para a vida. Isso é que é o mais importante. Então, eu espero que tenha contribuído nesse sentido. Agradeço o seu convite, né? É sempre bom rever o amigo e poder participar junto do mesmo ministério. E eu quero lembrar, então, aqui nesse encerramento, das palavras de Jesus, né? Que disse que, como foi nos dias anteriores ao dilúvio, assim também será no tempo da sua vinda. Então, quando a gente estuda o dilúvio e essa extinção e tudo mais, a gente pode extrair lições importantes também para o nosso tempo, porque assim como houve pessoas que duvidaram de Noé naquele tempo, da pregação dele, há pessoas hoje que também duvidam da pregação da volta de Jesus. Mas há evidências incríveis em todo o planeta de que houve essa catástrofe, assim como há evidências proféticas incríveis que apontam para a volta de Jesus. Então, se o dilúvio foi um fato, e nós cremos que sim, a volta de Cristo também é literal, é factual, vai acontecer. E assim como havia um método de escape por misericórdia, que era chamado de arca, a porta era grande o suficiente para entrar muita gente, o espaço também era grande. Hoje, Jesus está de braços abertos para vocês, desbravadores, para todos vocês que estão nos assistindo aqui. Jesus está de braços abertos, ele está indicando a porta do céu para todo mundo. Ele é a porta. E ele espera que a gente passe por ela, entre por ela e fique lá dentro seguros. Espero que você entenda que esse conteúdo, ele reforça a nossa fé, nos dá a certeza de que a palavra de Deus é confiável, porque você percebeu, são evidências científicas que estão de acordo com a palavra de Deus, quando corretamente compreendidas, ambas. E isso reforça a nossa fé, nos dá a convicção de que podemos realmente confiar na palavra de Deus, nas promessas de Deus. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus realmente abençoe todos os clubes que estão nos acompanhando, Pastor Moisés na liderança desse exército, né, que seja grandemente abençoado. E essa oração que eu vou fazer agora é por todos nós e por vocês, especialmente os desbravadores. Vamos orar? Feche seus olhos e vamos falar com o nosso Deus. Pai bondoso, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, conversando sobre o teu poder criador, conversando sobre a natureza, os teus feitos, sobre o poder que encontramos, sobre as digitais que encontramos na natureza, que apontam para as tuas mãos criadoras. Bom Deus, ajuda-nos a aplicar esse conhecimento de forma útil, ajuda-nos a, quem sabe, esclarecer dúvidas de pessoas que não sabem exatamente como pensam os criacionistas, possamos oferecer argumentos sólidos para essas pessoas e, quem sabe, com isso também aproximá-las do Criador do Universo. Obrigado, Senhor, pelo ministério dos bravadores, pelo ministério do pastor Moisés. Continua, Senhor, abençoando essas crianças, juvenis e jovens envolvidos nesses clubes, que eles cresçam cada vez mais como Jesus cresceu em todos os sentidos. Dá-nos a tua paz e uma boa noite. Nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Muito obrigado, meu querido amigo, pastor Michelson Borges. Foi sensacional. Não poderia começar melhor do que foi esse nosso primeiro episódio do Desbrava Hunters, Caçadores de Especialidade. Do fundo do meu coração, muito obrigado. E em nome de todos os desbravadores da Associação Paulista Sudeste, muito obrigado pelo tempo que você dedicou para estar aqui conosco. Obrigado mesmo. Que Deus continue te abençoando e abençoando outras pessoas através da sua vida, do seu ministério, como você tem feito até aqui, viu? Amém. Muito obrigado. E a você que nos segue, que esteve conosco nessa transmissão, continue a sua pesquisa. Você que é desbravador aqui da APSE, lembre-se de fazer a sua pesquisa, fotografar, demonstrar isso para o seu diretor. O seu diretor é que vai validar e passar o seu nome para os nossos regionais de desbravadores. E aí, então, depois dessa validação, comprovação virtual, evidentemente, lá no CELS, na loja da associação, então nós teremos ali a lista com o seu nome, que você vai estar autorizado a comprar a sua insígnia, então, da especialidade de dinossauros, ok? Fiquem com Deus. Deus abençoe todos vocês que estiveram aqui. Mais de 1000 pessoas estiveram conectadas conosco. Tem quase 5.000 comentários aqui que a gente não conseguiu dar atenção a todos. Foi realmente uma bênção. Todos nós estamos maravilhados. Fomos abençoados por tudo que ouvimos, por tudo que aconteceu aqui em nossa transmissão. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe todos vocês que estiveram conectados conosco. Tchau. Tchau, Michelson.